Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal da Coruja. Para trazer para você nesse vídeo de hoje, eu tenho algumas informações importantes. O Ceará foi oficialmente acusado, foi aberto um inquérito para investigar se houve ou não incompetência da equipe cearense em proteger em alguns pré-requisitos que a CBF exige para que ocorra um jogo do Campeonato Brasileiro. Nós vamos trazer 3 grandes punições parecidas com casos que ocorreram como o do último domingo. Nós temos que falar também da sequência dos principais adversários do Cuiabá na disputa contra o rebaixamento. Tudo isso logo depois da vinheta. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Coruja, o canal que mais cresce no futebol mato-grossense. E eu tenho algumas novidades para trazer para você. A primeira delas é parabenizar ao Nova Mutum, que foi campeão da Copa Federação Mato-Grossense. A equipe ganhou a competição, até a gente até postou um texto, uma matéria lá no nosso Instagram. Se você não viu, corre lá para conferir. Parabenizando a equipe do interior de Mato Grosso, o Azulão, o Tuiuiu do interior de Nova Mutum. A equipe ganhou a competição, fazendo uma primeira fase irregular, se classificando contra o favorito Sport Sinop em Sinop, vencendo o jogo por 1-0. Na fase de quadrangular, começou perdendo para o CEOV, para o Chicote da Fronteira. Depois venceu o favorito daquele momento, que fez a melhor campanha da competição. Até aquela partida, só tinha uma derrota, venceu o Luverdense. Depois bateu o misto, fora de casa, bateu o misto aqui em Cuiabá, no estádio Presidente Dutra, no maior palco do futebol mato-grossense. A equipe ganha essa competição incontestavelmente. Parabéns ao Nova Mutum, que é sim um expoente atualmente do futebol mato-grossense. Representam as cores do estado e toda vez que sai para jogar fora do nosso estado, representa muito bem o futebol local. Lembrando que na penúltima Série D, o Nova Mutum caiu nas oitavas de final. Fez na fase anterior, na 32 avos, mas fez a melhor campanha do grupo dele. Então o Nova Mutum tem representado as cores de Mato Grosso com muito orgulho e decidiu, podia escolher entre a Série D e a Copa do Brasil, escolheu a Copa do Brasil e, por assim dizer, agora temos todos os representantes de Mato Grosso definido. O Cuiabá na primeira ou na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, espero que na primeira. Operário e União jogam a Série D, já que o Operário foi vice-campeão da Copa Federação, ficou com a não escolha do Nova Mutum. Como o Nova Mutum escolheu a Copa do Brasil, o Operário herda a vaga da Série D. União e Operário jogam a Série D. O Nova Mutum representa o futebol de Mato Grosso, que terá União, que terá Nova Mutum, que terá Cuiabá Esporte Clube. Fora isso, nós temos a Copa Verde, que em breve a gente vai trazer um vídeo especial e completar a série que fizemos ano passado. Lembrando que o futebol de Mato Grosso é o maior campeão dessa competição. E agora vamos falar do que interessa para você que veio aí. A gente falou muito do futebol mato-grossense, mas a maior parte das pessoas que vêm ao canal da Coruja é para acompanhar a notícia do Douradão. Cuiabá apenas empatou no estádio Castelão em Fortaleza, saiu ganhando, jogando com um jogador a menos e toma um empate. É estranho falar isso, mas eu acredito que a maioria concorda comigo. O jogo foi a menor parte do que aconteceu na noite em Fortaleza, na casa do Ceará, no estádio do Castelão. O jogo ficou como segundo plano, pelas polêmicas, pelas imagens bárbaras que nós vimos no estádio do Ceará. Eu disse em uns vídeos anteriores que, para mim, o principal concorrente ao lado do Cuiabá para quarta e última vaga da Série B é o Ceará, que trocou 4 vezes de treinador na temporada, que perdeu seu principal treinador para o Flamengo. Dorival Júnior deixou a equipe ainda no início do Brasileirão. De lá para cá, Marquinhos Santos assumiu, manteve no início um desempenho mais ou menos e caiu, foi demitido. Agora, Lúcio Gonzalez comanda o Ceará. De lá para cá, desde que Lúcio assumiu, o Ceará vive um desastre. Não pontua, não joga bem. E em jogos em casa perdeu para o América, empatou com o Goiás e empatou com o próprio Cuiabá. E vinha perdendo por 1-0, quando o clima, que já era ruim, se torna pior ainda. Na derrota para o América, eu estava assistindo aqui na TV, a gente até postou no América nesse jogo, o torcedor do Ceará os que ficaram no estádio Castelão começaram a ofender os jogadores, começaram a tratar coisas naquele jogo.
Nesse jogo em questão, com um Castelão totalmente lotado, parecia uma panela de pressão. O gol do Davidson e a provocação do Davidson jogou mais um palito de fósforo em uma pólvora, em uma bomba que a qualquer momento poderia explodir. E as imagens que a gente viu são um desastre para o futebol local. A gente pediu muito, por muito tempo, muita gente pediu que o futebol brasileiro fosse mais moderno. Tiramos o alambrado, tiramos o fosso, tiramos o cachorro da polícia militar, da polícia estadual, de muitos estados, para podermos estarmos mais perto do campo. E quando a gente tem uma arena, que é a Arena Castelão, que é uma das mais lindas do mundo, a Arena Castelão é muito linda, e tem uma história muito, muito bela, que é em homenagem a um presidente do Brasil, o estádio Castelo Branco. Então, a gente luta por isso, e a torcida do Ceará, eu não vou chamar de torcida do Ceará, vou chamar de vândalos, faz o que aconteceu. O Ceará vai tomar uma punição das mais gravíssimas. A situação do Ceará era muito ruim, e agora passa a ser catastrófica. O Ceará vai jogar a Série A e provavelmente, ou possivelmente, praticamente toda a Série B sem torcida. Ou pode ser obrigado a jogar fora do seu estado. A jogar no Pernambuco, a jogar na Bahia, a jogar em outros estados. Que é algo muito triste para a equipe do Ceará, que é uma das grandes equipes do Nordeste. Uma das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro, com inúmeras participações na primeira divisão. Eu vou trazer para você o que o Ceará foi acusado. O Ceará foi acusado por cinco delitos. O primeiro é infringir o artigo 211 da CBJD, que é deixar de manter a infraestrutura do estádio, a infraestrutura do palco do jogo. A punição é de R$100 a R$100.000. O Ceará infringiu o artigo 213, deixar de tomar providência quando ocorrer a infração do artigo 211. O Ceará não conseguiu conter a barbárie que foi no último jogo. E também infringiu o artigo 205, quando há invasão, quando há lançamentos de objetos no gramado. O Ceará infringiu 3 artigos, fora outros incisos. Fora o argumento 18, 19 e 20 das competições da CBF, que é o mesmo estatuto para todos. Então, gente, o Ceará pode correr com muitas mãos. O Ceará pode perder mais de 10 mandos de campos. E a gente tem 3 grandes punições na história do futebol brasileiro. Eu vou começar da mais antiga para a mais recente. E 2 delas, curiosamente, são contra equipes paranaenses. A primeira grande punição que o STJD impôs a um crime parecido com o que a torcida do Ceará cometeu ontem foi no último jogo do Campeonato Brasileiro de 2009. O Curitiba perdeu em casa e foi rebaixado, trocando aquela vaga com o Fluminense, que fez o milagre daquela ocasião. Com o Cuca, o Fred, um time muito bom do Fluminense, que viria a ser campeão brasileiro no outro ano. O Coxa tomou 30 jogos na punição inicial logo após o fim do Campeonato Brasileiro. Passaria toda a Série B, se chegasse a final da Copa do Brasil, sem público, sem poder jogar no estádio Couto Pereira. E mais 4 a 5 rodadas, dependendo do que fosse, do próximo Campeonato Brasileiro, se fosse Série B ou Série A. O Coxa estava lascado, como a gente pode dizer. Coxa lascado é até engraçado. Mas, após alguns julgamentos, a punição caiu de 30 para 10 jogos. O Coxa jogou parte da Série B em Santa Catarina, por exemplo. Outra grande punição, e agora vamos falar da punição dupla que ocorreu nessa partida. Na partida entre Atlético Paranaense e Vasco, em 2013, uma catástrofe ocorreu no estádio em Joinville. O Atlético já não pôde jogar no Paraná e foi ao estádio de Santa Catarina enfrentar o Vasco da Gama. Naquele momento, o Atlético poderia confirmar o vice-campeonato brasileiro e rebaixar o Vasco. E foi isso que aconteceu. Após uma confusão entre a Força Jovem e a Fanáticos do Atlético, teve morte, teve aquela cena assim que você pensar, você pode ver, eu não recomendo. E os dois clubes foram muito punidos. Vasco e Atlético Paranaense tomaram sonoras multas. E pior, a questão desportiva.
O Atlético foi rebaixado no ano de 2014 pelas punições que ocorreu. Começou um campeonato bambiano e com a atenção desportiva não podendo jogar em casa ou jogando sem público, o Atlético rateou em toda a temporada e foi rebaixado. O Vasco capengou muito na Série B de 2014, tendo um acesso na última ou penúltima rodada contra o Icasa, em pleno Maracanã. A princípio, o Atlético tomou 12 jogos de gancho e o Vasco 8 jogos de gancho. No final, o clube paranaense tomou apenas 9 jogos de gancho. O Vasco 6, sendo desses 6, 3 sem público e os outros 3 jogos tendo de jogar fora do Rio de Janeiro. A 150 km da cidade do Rio de Janeiro, eu acho que era uma posição parecida. Então, na questão desportiva, o Coxa rateou para subir, o Atlético caiu para a Série B e o Vasco capengou para subir, coisa que acontece nesse ano de novo. Essas são posições expressivas do futebol brasileiro em ocasiões muito parecidas com a que ocorreu ontem. A única diferença é que isso ocorreu após o campeonato, na última rodada. Então as equipes pagaram apenas a competição seguinte. O Ceará vai pagar ainda neste campeonato brasileiro. Temos 6 rodadas pela frente da competição nacional. Deixa eu olhar aqui. O Ceará, dos 6 jogos, tem 2 em casa. Dos 2 jogos em casa, joga contra o Fluminense e contra o Juventude, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará, já falando um pouco da sequência do Vozão, tem o Atlético Goianiense e o Inter, sequência dura, fora de casa. Recebe o Fluminense, depois vai a Neoquímica Arena enfrentar o Corinthians. Na penúltima rodada, vai a Santa Catarina enfrentar o Leão, enfrentar o Avaí. Na última rodada, recebe o Juventude. O Coxa tem 7 jogos por fazer. O jogo contra o São Paulo foi adiado por causa da final da Copa Sul-Americana. Então, o primeiro jogo do Coxa já é nessa quarta-feira, contra o São Paulo, fora de casa. Depois, enfrenta o Inter no domingo, Fortaleza fora, o Inter em casa, Fortaleza fora, Juventude fora, Flamengo em casa, Corinthians em casa. E na última rodada vem a Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá no jogo de vida ou morte para as duas equipes, provavelmente. Essa é a sequência dos 2 principais adversários. Felipe, você não vai falar do Atlético nem do Avaí? Atlético e Avaí hoje estão atrás do Cuiabá. Se o Cuiabá for ultrapassado por uma dessas equipes, é rebaixamento na certa. Então nós temos que olhar para os 2 que estão à frente, além dos nossos jogos. O Cuiabá enfrenta neste final de semana o Goiás. Depois tem o Avaí, também em casa, também na Arena Pantanal. Um jogo é sábado, o outro é quarta. Depois, na terça-feira, vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. Aqui em casa está todo mundo ansioso por esse jogo, porque nós estaremos lá na cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, para acompanhar Cuiabá e Botafogo. Depois o Cuiabá recebe o Palmeiras na Arena Pantanal. Vai ao estádio do Mineirão enfrentar o Atlético Mineiro e depois recebe o Coxa na Arena Pantanal. A sequência não é das mais fáceis, mas também não é difícil, por exemplo, como a sequência do Coxa, que tem 2 jogos em casa, contra Flamengo e Corinthians, e para o Ceará, que enfrenta Inter, Fluminense e Corinthians. 3 times que disputam vaga na Libertadores, em sequência, detalhe, e apenas 1 em casa. Então a sequência do Cuiabá é um pouco melhor. O próximo jogo do Cuiabá, como eu disse, é no sábado, sexta-feira, prévia da partida, para falar de tudo para Cuiabá e Goiás. Essa semana a gente pretende lançar alguma coisa, então fique acompanhando nosso Instagram. Valeu, galera, deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações. Valeu e até a próxima.